Feito que parecemos. Porque em Paulo, quando a gente vai ver nas cartas de Paulo, lá em 1 Coríntios, né, que é todas as virtudes do amor, a caridade, lá no finalzinho, no capítulo 13, ele já vai falando assim que quando o perfeito vir, o imperfeito desaparecerá. Eu tomo muito posse, todas as vezes que eu falo de Deus, eu tomo posse de toda e com minúcia de cada palavra que é de Deus. Quando o perfeito vier, tudo que é imperfeito desaparecerá. É uma palavra da minha restauração. Pega para mim essa Bíblia. Não sai sem ela. Essa é uma Bíblia, apesar de não parecer. Olha a situação da bichinha. Eu não vou pregar, eu vou dar o meu testemunho de vida. Mas quando a gente dá o testemunho de vida, por que a gente dá o testemunho? Porque lá em Atos também, em João e alguns outros evangelhos vai falar que quando receberes o Espírito Santo, vós sereis as minhas testemunhas. Então eu estou testemunhando por mim somente? Não. Porque eu recebi o Espírito Santo. Eu sou fruto do Espírito Santo. E sou uma mulher virtuosa. Vocês acreditam que eu não sabia qual era o tema desse encontro? Eu não sabia que estaria relacionada às pérolas. E por incrível que pareça, meus amados, eu catei o meu brinco desse tamanho. Não é de pérola não, é falsa, mas é porque eu amo pérola. Se existe algo que eu acho lindo, uma mulher usar pérola, porque ela fica mais bela, ela fica clássica. Então as pérolas já combinam com a mulher. Aí eu botei esse chifre de boi aqui, não é o chifre do capeta não, gente. Isso aqui era um berrante, meu pai. Quando vai pregar um trem dessa? Não, mas eu pensei, eu estava caçando o par desse negocinho aqui que eu uso, dessa pulseirinha, justamente por ser pérola, e eu não sabia do tema. E na hora que eu me preparei, eu acordei, por incrível que pareça, às 5 da manhã, que eu não acordo. Eu não tenho essa fortitude aí de acordar cedo, não, meu povo. Aí eu acordei às 5 da manhã e catei lá no saquinho de bijuteria e vi que eu amo. Vou colocar você, porque você deixa a mulher mais elegante. E catei o lado do brinco e não achei, só tinha um. Aí eu vim com esse chifrinho de berrante aqui. Deixa ele, mas não tem nada não. Aí, voltando para o assunto sobre o que tudo que Deus cria é perfeito. E se há uma imperfeição, Ele, por ser perfeito em nós, faz com que nos tornemos perfeitos também. Eu me chamo Lucidalva, tenho 38 anos de vida. Não pareço, né? Mas eu tenho. Vou contar mais para vocês. Sou casada, meu esposo, Gil Cláudio, colega Luciânia. Tenho nada mais, nada menos do que 6 filhos. Vocês acreditam? Amém. É nóis. Sou igual a Ana, menina, eu tô brincando. São 4 filhos biológicos e 12 de coração, porque a minha história, eu vou ter que correr com o testemunho, porque eu não tenho tempo muito para dar, mas é grande a minha história. Por que eu tenho 6 filhos? Porque antes de eu constituir a minha família, eu já tinha tido 3. Então, meus amados, a minha história ela começa assim. Quando eu nasci, ó, tô brincando, quando eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos, eu tive um namorado de colégio, como toda adolescente, ama, acha lindo, gofe, nem era, ó, um galezinho assim, sabe aqueles meninos feios, de espinha na cara, cabelo ruivo, aparelho no dente? Esse foi meu namorado, minha primeira paixão, entre aspas, né? Tive outras assim, mas esse foi aquele que eu imaginei, é o conteúdo e manteúdo da minha vida, ó, meu príncipe, que nada, redondamente enganada. Mas era um jovem como eu, com a mesma idade, aos 18 anos também, nos aventurando numa vida, meu Deus. Aí, só que eu era um pouquinho mais atiradinha que ele, sabe? Aí, o que acontece? Quando eu estava prestes a completar, eu não tinha 18 anos, eu ia fazer. Quando eu estava prestes a fazer 18 anos, eu já estava de rolo com ele. Aí eu falei assim, vou te dar um presente. Pensa o que é um presente que a mulher pensa e dá para um homem, né? Não façam isso, minhas amadas. Guarde as pérolas de vocês. 7 chaves. Viu, menina? Guarda aí. Aí metade dá nada para namorado, para presente, não que merece não. Aí o que acontece? Eu, com aqueles meus pensamentos e devaneios, apesar de ter sido uma
uma criança muito peralta, uma jovem muito sabeca, mas eu sempre tive um pouquinho de pé no chão, entre aspas. Mas assim, eu sempre fui boa, menina, obediente, nunca descambei muito pro lado da rebeldia, na questão assim, sair muito, beber, fumar, querer descobrir, não. Eu sempre fui muito zen, sei lá se essa é a palavra que eu posso usar, fui muito levada, não, como é que chama? Voada. É isso que algumas pessoas falam. Então, mas também não fui assim um exemplo de virtudes, né? Na adolescência, não fui aquela jovem, não. Aí o que acontece? Conta essa história aí. Conheci esse rapazinho, lindinho, bonitinho, que era ótimo em matemática, que me safava, só tirava nota por causa dele para ele fazer meus trabalhos. Aí o que acontece? Namorei. Aí depois que eu namorei, eu conheci e aí eu resolvi falar, vou te dar um presente de namoro. Ele nem queria, gente. Eu fui lá oferecer a coisa pro menino. Você não acredita? Não faça isso, minha vida. Não vai inventar de cair nessa besteira, menino. Fique na sua. Se for queimada aí, você faz igual São Francisco. Se joga na roseira, vai para qualquer lugar. Mas não inventa essa história que isso não existe. Tá, fui dar o presente pro menino. Eu recebi o presente, menino. Você tem noção? Aos 18 anos, me vi presenteada. Ganhei um presentão. 9 meses depois, eu ganhei esse presente lindo, rosa, bochechudo, é a coisa mais linda do Brasil, né? Aí tô lá, aos 19 anos, mãe pela primeira vez. Por conta da invenção de dar presente. Não faça isso, vocês vão ganhar presente. Mas só que o presente é de Deus. Né? Porque ela teve culpa? Teve não, né? Então, recebi o presente de Deus. Só que, meus amados, nessa época, essa cabeça aos 19 anos, é mesmo que passar sei lá, uma graxa no pão, porque a pessoa não entende nada. Só que eu queria viver a experiência. A meninazinha lá já tinha, né, dado nome a Ana, linda e maravilhosa, minha filha, batizada como Ana, né? Ana Krishnachara. Morre de raiva, porque não sabe de onde que eu tirei o Krishnachara, mas é Ana Krishnachara. Significa Ana Krishnachara, o nome da minha primeira filha. Depois eu vou testar, vocês vão rir. Aí o que acontece? Quando eu era adolescente, eu era muito ligada em numerologia, em astrologia, em baralho, essas coisas malucas aí. Jovem lá de Brasília, hippie, eu usava aquelas sandalinhas, usava aquelas sainhas, era meio doidinha. Lá do Alto Paraíso do Goiás, sabe? Aquele povo lá dos cristais. Era meio assim. Não sou mas era por aí. Mas aí o que acontece? Fiz com um amigo lá da UNB o estudo, não de numerológico, mas porque ele estudava letras. Então, quem estuda letras, ele vai buscar em conhecimentos bíblicos, um monte de coisa assim, nomes. Aí eu falei, eu queria colocar o nome da minha filha. Um nome bem poderoso, bem bonito, assim, que falasse alguma coisa. Aí a gente, estudando o nome dela, Ana já estava no meu coração. O Krishnachara é uma junção de hebraico com judaico e hindu. Isso, a loucura da mulher, da mãe. Aí descobri que o significado da minha filha se chama A Sabedoria da Jovem que Segue Cristo. Olha aí, que lindo, né? A loucura da pessoa lá na adolescência serviu para colocar um nome. Só que Krishnachara não é um nome comum. Vocês já ouviram falar Krishna? Só que é mais hindu. Shara, Sharon, Shalom, é tudo judaico, né? Então eu juntei, ele fez isso aí, a loucura. Hoje ela fala, para quem que fez isso, mãe? Pelo amor de Deus, meus professores nem chamam de Krishna ou Ana. Shara nem lembra. Mas é uma moça muito linda, hoje ela tem 19 anos. Ela está lá na UNB, que ela passou, toda linda, maravilhosa. É uma moça toda abençoada, a sabedoria da jovem que segue Cristo. Assim ficou. Tá bom, mas a pessoa, depois dessa beleza de Ana, né? Tá conformada não, queria viver mais um pouquinho. Ai, queria viver, deixa eu viver. E a criancinha lá crescendo. Aí o que acontece? Vai falar que eu comecei a ter problemas com o pai dela, queria sair fora dele, ele também de mim, já não estava dando certo, era 2 cabeças loucas. Vocês acreditam que a gente veio morar em Valparaíso do Goiás, os 2 adolescentes, e os nossos pais resolveram, vamos ver se dá certo. Botou 2 pessoas sem nada na cabeça dentro de um apartamento para cuidar de um bebê. Não ia dar em nada. O que deu? No segundo filho, olha. Sabe o que acontece? Minha sogra que é uma graça, né? Que é uma bênção, linda. Aí, que sogra não existe.
engravidei quando eu mudei do Valparaíso, voltei para Brasília, isso aos 21 anos mais ou menos, por aí 22, fazendo 22, e aí eu engravidei. Só que essa minha segunda gravidez foi traumática, muito traumática. Por quê? Porque eu não queria mais ele, e ele não me queria mais. E infelizmente, todo aquele presente, aquele amor que eu queria um dia tinha se extinguido ali, não existia mais. E eu fico imaginando o que é Deus na vida de uma pessoa, né? Acabou que num dia, viajei para o norte, vocês não têm noção, fui para o norte. Lá no norte conheci um morenão, uma bonitão, sabe? Mas antes disso, essa história ainda vai ter um outro desfecho. Vocês entenderem a situação aqui da pessoa. Olhando aqui, vocês vão entender. Fui lá, e quando eu cheguei do norte, que eu morava no Pará, né? Eu sou paraense, fui para Belém, fui visitar minha família, comedora de tacacá, com pato com tucupi, nem gosto, mas gosto de caranguejo, como sabe. Vim pra cá e aí descobri grávida. Ai, facada. Estava grávida de quase 6 meses, vocês acreditam? E não sabia. E só que a minha gravidez foi muito traumática. Porque aí, essa pessoinha que estava dentro dos meus ventres, que eu já falava estômago, mulher menina, do meu ventre, tinha fome. Estava aqui dentro do meu ventre sendo gerada, ela não foi fruto de uma paixão. Ela não foi fruto de um amor, ela foi fruto de um descuido. Mas foi culpa dela? Não. Foi culpa minha? Também não, a loucura da juventude, a pessoa quer viver, acontece isso com muitos de nós. Mas depois vocês vão entender tudo isso que eu estou falando para vocês. Só que Deus é tão lindo que Ele foi gerando essa vida dentro de mim. Mesmo eu não estando bem aqui, alguém velava por mim. Não sei se é a oração dos meus pais, que não sabiam, porque sabe o que eu fiz? Eu escondi. A gravidez toda eu escondi. Por quê? Porque eu não queria que ele soubesse. Sabe por que ele ia falar para mim? Ele ia jogar na minha cara: esse filho não é meu. Você é uma rameira. Você foi lá dormir com outro homem. Porque realmente eu larguei dele e viajei com a minha menininha de 1 ano. Né? Na época, não tinha nem 1 ano, ela tinha meses. A Ana. Fui para o norte, passei as férias lá. Quando eu voltei gestante dele, porque antes de eu viajar, eu tinha dormido com ele. E eu tinha engravidado dele. Eu queria? Não, ele queria não. Então foi um parto traumático, ou uma gestação traumática. Só que aí, quando eu voltei, com medo da reação da minha família, com medo da reação dele, sabendo que eu ia ser ressachada, eu fiz o que? Eu escondi. 9 meses eu escondi a minha gestação. Gente, vocês não têm noção não. Essa criança está aqui, ó, sentadinha no banco da frente. O que aconteceu com ela? Ela desenvolveu um problema que, quando a gente está na gestação, tem o líquido amniótico aumentado. E a criança sofre. Mas não foi porque eu escondi. Porque eu já era fortinha e a minha barriga era pequenininha mesmo. Eu não tinha muita barriga. Então eu só usava aqueles casacão. Parecia aquelas maloqueiras, fumadora de alguma coisa que botava. Que você andava assim, ó. Tinha que andar assim para ninguém lá em casa descobrir. Mas só que minha mãe, intuída pelo Espírito de Deus, filha de Nossa Senhora, já sabia. Só que ela não queria me confrontar. E ela rezava. E ela ia para os pés de Nossa Senhora. Ela ia para os pés de Nossa Senhora. E ela consagrou todos os meus filhos. Ela consagrava todos a Nossa Senhora, né? E aí, o que acontece? Quando eu fui para o hospital, no dia de ter o neném, eu desenvolvi um monte de doença também, tinha sempre estar no hospital, mas só que a minha besteira é que a gente sempre gera um mioma. Quem já ouviu uma história de uma mãe, de uma adolescente aí que está gerando um mioma, né? Está tratando um mioma. Acontece muito isso, lá no interior é mais que o osso. Aí o que aconteceu? Não era mioma, não, é um menino. No meu caso foi uma menina. E eu tive que contar essa história porque eu não queria. Porque eu sofri uma tentação, meus amores. Quando eu descobri que a minha filha estava com um problema, eu fui me internar sozinha, vocês acreditam? Sem pai, sem mãe, sem namorado. E fiquei 4 meses disfarçando, eu internada, para Deus, com os médicos, salvarem a vida da minha filha. Porque apesar de eu não ter uma cabeça maternal ainda, porque ela não estava formada, eu tinha alguém, e esse alguém hoje eu sei que era o Espírito Santo, que era a Nossa Senhora que falava: você tem que cuidar.
E aí eu fui para esse hospital e fiquei lá alguns meses. E quando chegou o dia de dar a luz dessa criança, eu fui sozinha. Só que minha mãe não largou do meu pé, porque eu passei muito mal em casa. E ela foi no táxi comigo. Nisso que ela entrou no táxi comigo, ela, em vez de me deixar no hospital, ela ficou. E quando ela ficou, meia hora depois o médico falou, é uma menina. E ela, o quê? Como assim? É uma menina, sua filha acabou de dar luz a uma menina. E ninguém entendia. Só que naquela hora, eu não tinha nenhum pensamento de culpa ou de, sei lá, a pessoa era tão sem juízo que nada na minha cabeça falava assim, meu Deus, é uma criança e eu não tinha. E eu tinha outra filha, inclusive eu tinha deixado a minha filha menor na casa do pai para poder ter ido me internar. Só que aí ela teve 3 paradas cardíacas e 2 convulsões internada. Gente, e ali foi uma das. Não foi a primeira, mas uma experiência com Deus, porque quando o médico chegou para mim e falou assim: olha, a sua filha tem poucas chances de sobreviver. E eu nunca passei por isso na minha vida. E foi na hora que eu olhei para ela, que eu vi ela tão lindinha, mas tão linda dentro daquele UTI, incubadora, e cheia de fiozinhos, assim, para tudo quanto era lado. E eles falaram assim: ela pode virar óbito. E eu falei, né? Senhor, me perdoa. Porque eu não tinha consciência de nada que eu estava fazendo, gente. Era tudo errado, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Me perdoa, mas não deixa minha filha morrer. Me perdoa, não deixa ela morrer. Ali foi o instinto materno. Só que eu quase fui enganada nesse hospital. Porque tinha umas assistentes sociais que quando vem você numa situação frágil, quando você engravida fora do tempo, ou quando você não tem consciência do que você quer, vem aquele bando de gente se aproximando e fala para você: ah, se você não quiser, você doa, tem quem vai cuidar. E como eu achava que a minha família não tinha a menor consciência dela, eu falei: o que ele vai fazer? Eu vou doar, porque o pai não vai assumir. Ninguém vai, né? Eu não vou ter condições sozinha, eu já tenho uma bebê. E aí eu envolvida pelaquele cuidado, viu? Adolescentes, mulheres que passam por isso. Muitas mães, não se culpem também, muitas mães já doaram seus filhos, não porque elas quiseram, porque elas foram, assim, induzidas. Tá certo que tem todo um trabalho de assistência social, é louvável, mas muitas delas foram induzidas a dar seus filhos. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: a sociedade fala que você não vai ter condições de ter essa criança, então dá. Não estou dizendo que você não deva dar, deve até, porque se você não vai ser uma boa mãe, doe seu filho. Mas cuidado com a maledicência das pessoas que estão para fazer isso, com acompanhamento com pessoas especializadas, com pessoas que tenham coração, pessoas de Deus. Não procura gente de qualquer lugar não, vai numa igreja, vai saber. Tem pessoas em todos os locais que eles vão te indicar, mas no meu caso não foi assim. Alguém se aproximou de mim, me iludiu, e apesar de que ela talvez não tivesse consciência que minha filha ia passar por isso, mas Deus permitiu que ela passasse por essa enfermidade para eu olhar para ela com um olhar maternal. E naquele momento eu clamei a Deus, eu fui atendida porque minha filha sobreviveu, mas naquele momento eu corri um risco seríssimo de alguém pegar minha filha, dar uma atestado de óbito para ela e falar para mim que minha filha tinha morrido e ia sequestrar minha filha. Vocês entenderam a gravidade da minha loucura, da minha falta de sabedoria? Também eu não estava tão bobinha, mas eu não tinha a consciência plena que eu tenho hoje. Aí o que aconteceu? Na hora que ela passou mal, que ela foi diagnosticada com esse problema de convulsão e tudo, minha mãe não foi embora para casa. Minha mãe voltou. Uma loucura, ela entrou dentro do hospital, foi lá onde eu estava internada e falou: eu quero falar com o médico agora. Eu não sei quem comentou isso com a minha mãe, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Ela virou para o médico e falou: essa menina é louca, ela não tem menor noção do que ela fez aí. Minha mãe ainda nem sabia, não aceita papel nenhum dela assinado. Essa menina é doida, essa menina é louca, essa menina é louca. Ela saiu chegando, gritando, querendo xingar o hospital, essa menina é doida, essa menina é louca, essa menina... Sabe, que é desespero de mãe, né? Por quê? Porque eles poderiam falar que ela tinha morrido e a pessoa que já estava interessada nela ia caçar ela de mim. Vocês entenderam? Só que minha mãe, movida por uma outra força, entrou fazendo uma barraca no hospital.
e a cara no chão, na chão. Quando ela entrou lá, que ela falou, você é doida, como é que você faz uma coisa dessa? Então minha mãe não saiu da porta do hospital. E aí minha tia veio. Quando a minha tia olhou para ela, minha tia se debulhou em lágrimas, viu ela, que hoje é a madrinha dela. Falou, gente, é um presente de Deus essa criança. Quando minha mãe ficou sabendo da história, que poderia ter alguém que queria adotar a Sara lá no hospital, que eu ia doar a Sara, mas eu não me fiz nada. Isso era só ainda por suposições das mulheres, da enfermeira. E era uma enfermeira que ia tirar ela de mim. Porque a enfermeira já tinha tramado tudo. Aí a minha tia olhou para ela na incubadora e falou, essa menina é minha filha. Não é sua, porque tá todo mundo revoltado comigo, né? Todo mundo revoltado, mas eu entendo também, né? Aí acabou que minha filha ficou 6 meses internada. Nasceu linda, nasceu com esse probleminha de saúde, teve que controlar, mas esses 6 meses que passou nesse hospital, depois, vou bem resumir, eu sei que essa criança foi tão amada por todos na minha família, que ninguém quer me tirar o olho dela. Só que eu sofri. Porque ao contrário de que todo mundo pensa, eu não sei, na época não se falava em depressão pós-parto. Mas eu acho que eu desenvolvi esse negócio aí. Porque o que acontece? Ela chorava muito. Eu tinha carinho por ela. E eu senti falta dela dentro da minha barriga. Tinha hora que eu senti falta e eu ficava assim, meu Deus, ela tá aqui fora precisando. Só que eu não tinha noção. E a outra mocinha, Piquititinha, mamava ainda e tudo. E eu, desesperada, o que eu vou fazer? Teve uma noite, meus amados, que foi aí que vai começar tudo o que eu sou hoje. Deus me tirou de casa. Eu saí de casa, era 7 horas da noite, larguei ela lá no berço e fui embora para o mundo, porque eu ia sumir. Eu não lembrei da Ana e não lembrava dela também. E aí o que acontece? Saí, fui embora. Fiquei vagando naquela asa norte a noite inteira, andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Fui parar na frente de um mercado chamado Pão de Açúcar. Fiquei sentada. Isso eram 3 para 4 horas da manhã. Enquanto isso, lá em casa, minha mãe deve ter dado um jeitinho dela, cuidado e tudo, mas eu estava no mundo. E eu não queria voltar. Eu não queria mais voltar para casa. Eu queria morrer. Eu não queria, porque eu estava me sentindo culpada, estava me sentindo incapaz. Só que tinha alguém que estava comigo. Eu sentia uma presença comigo. Gente, vocês acreditam que eu fiquei conversando quase 1 hora com 2 bêbados na rua? Já pensou se esses caras me pegaram, me levaram para algum lugar, Só que naquele momento eu não sentia medo daqueles homens, daqueles 2 rapazes. Eu tenho outra visão hoje, mas aqueles 2 rapazes ficaram conversando comigo, me livraram de ser estuprada nessa noite, porque tinha um homem estranho andando ali, e esse homem não tirava o olho de mim. E um dos rapazes pegou no meu braço e falou assim, você vai subir no ônibus agora, você vai embora para sua casa. E eu falei assim, moço, eu não vou, porque eu não tenho casa, eu não tenho família, eu não vou voltar para lugar nenhum. Ele olhou bem sério para mim e falou, você vai. Só que aí eu não dei assunto para ele e fui andando mais para frente. Quando eu fui andando, que eu virei para trás, eu vi esse homem horroroso me perseguindo. E aí eu corri. Nisso que eu corri, eu consegui dar um retorno na quadra e voltei para frente do mercado de novo, tremendo de medo. E o outro rapaz pegou no meu braço e falou, você vai para o ônibus agora. E você vai embora. E foi me segurando, me guiando até no ônibus e eu fui parar no ônibus. Só que eu não fui para casa. Eu fui parar lá no final da Asa Norte, onde nós temos hoje o Santuário de São Francisco de Assis. Vocês sabem onde fica? Sim. Pois é. Ali começou minha vida catequética quando criança. E eu sentei na porta daquele santuário. Quando eu sentei na porta daquele santuário, veio um senhorzinho lá de dentro e falou assim, minha filha, você não pode ficar aqui. Isso era de madrugada, gente. 3, 4 da manhã. E eu falei assim, senhor, eu não tenho para onde ir, eu não tenho família. Eu menti, né? Aí ele falou assim, então faz o seguinte, você vai entrar, nem posso fazer isso, mas você dorme ali e de manhã cedo você vai embora, você não pode ficar aqui. E eu fiquei na porta da igreja, né? Depois eu fui lá para dentro, descansei. Quando deu 5h30, eu levantei e voltei para casa. Quando eu voltei para casa, ela estava chorando. Aí minha mãe mandou eu tomar um banho, me colocou na cama, falou, agora você vai amamentar a sua filha. Só que, gente, eu tive uma experiência nessa hora que eu fui para a igreja. Quando eu sentei lá na porta da igreja, eu ouvi alguém falando para mim assim, eu te amo tanto e até quando você vai continuar errando? Só que eu não tinha noção de dons, de Espírito Santo, de igreja, até porque eu fui católica, mas eu era aquela católica de jovem que ia na igreja só para ir e voltar.
Isso aqui para mim tanto faz se eu fizesse comunhão, não comungava, não fazia nada, sabe? Era uma vida meio sem seca. Aí o que aconteceu? Passou o processo da minha filha, a minha filha foi crescendo, linda, maravilhosa. Está aqui a Sara, né? Linda, maravilhosa. O nome dela é Sara, eu batizei ela de Sara porque era uma princesa de Deus. Sara Caroline, porque minha tia amou ela e falou, ela é uma Caroline, e eu tive que colocar o nome de Caroline, porque ia se chamar Sara Hanna, menina, vocês têm noção, é mais uma, né? Aí a minha família dá brinco. Mas família doida, né? Não, isso vocês não têm noção. Só que eu aprendi com tudo isso. Vocês acham que eu aprendi com tudo isso? Eu tenho cara de que aprendi com toda essa experiência que eu fui levada a viver? Não. Fui pro norte com elas de novo. Peguei as duas, catei e fui pro norte. Menino, cheguei lá naquele norte, quero viver, quero viver, quero viver. Aí a família nisso segurando a onda com duas, né? Só que a minha família é uma família quase toda de mulheres estéreis. A maioria. Só uma lá conseguiu dar duas, né? No caso minha mãe e mais minha tia conseguiram ter neném. O resto é tudo não tem, já se conformou. Já entendeu que Deus fez assim e assim vai ficar. É porque não vai casar mais não, tem até moça velha. Já está nos 60, agora é Jesus. Casou com Jesus. Aí cada uma adotou uma. Ah, essa aqui é minha, tanto que elas são tudo afilhadas das minhas tias, né? E eu lá, na segurança da família, a família colhe daqui, a família colhe de lá, vou viver. Aí fui para uma praia. Só que da primeira vez que eu tinha ido, antes de voltar com ela, eu tinha conhecido um moreno. Vocês lembram que eu falei? Um moreno alto, bonito, sensual, lá, um indião lá do Pará. Fui na praia lá, muito paradisíaca, e encontrei com esse índio. Meninas, meu Deus, vou viver. Vivi. 9 meses depois nasceu a minha vivência. Não façam isso, pelo amor de Deus. Você ainda bem que o Goiás não tem praia. Goiás não tem praia, isso não tem problema. Aí tá, né? Passada essa via dolorosa, que eu não aprendi nada com a minha via dolorosa. Fui viver. Vivi. Só que depois veio outra pancada. Meu filho tinha 1% de chance de nascer. Vocês acreditam numa coisa dessa? Que eu tive descolamento de placenta. Gente, eu tive que fazer cerclagem para segurar aquele menino dentro de mim. E tá, Deus me deu o presente depois da minha vivência. Ele é um presente de Deus. Terceiro filho. E aí, lembra que eu ouvi aquela voz? Você não vai continuar errando e não vai aprender. Eu não entendia nada. Só que ali eu já tinha segurança no meu coração que tinha alguém que velava por mim. Eu falava que era minha mãe e minha avó, que são minhas intercessoras, que rezavam, né? Pedindo que Deus põe juízo na cabeça dessa ovelha aí, porque tá difícil. E era assim. E eu tive muitos problemas com o pai do meu filho. Eu não fiquei com o pai do meu filho. Foi um amor de verão. Vocês já ouviram falar desse famoso amor de verão? Não tire férias. Não se envolva, isso não existe. Amor de verão não existe. Tá, é o famoso, fui pra lá pro norte, era carnaval e tudo mais, e foi, o menino fosse aquele, veio. E foi uma criança que Deus me deu linda também. Meu filho, passei por toda a situação, fui pro hospital, fiquei 6 meses internada, e tive que vir pra cá, pra Brasília. Só que quando eu vim pra cá, Brasília, eu trouxe a mala junto pra ver se dava certo, né? Não deu, gente. O pai veio junto. Mas eu falo mala assim, porque querendo ou não, a gente tenta. Só que eu nunca casei na igreja. Eu nunca soube o que era ser noiva, ter um noivo, ter um namorado. E chegou uma hora que, quando meu filho nasceu, que eu vi que o negócio ficou feio para mim, porque o pai do meu filho era muito agressivo. Foi quando eu experimentei a agressão no lar. Eu nunca tinha experimentado até então. Assim, viver com uma pessoa agressiva. E o pai do meu filho, por ter tido problemas também, provavelmente na infância dele, ele cresceu assim, achando que mulher era pano de chão, que ele podia fazer o que ele queria. Só que ele tentou fazer comigo o que ele fazia com as outras pessoas que ele conheceu. Mas era novo demais, e uma vez a gente teve uma briga muito séria. E esse rapaz partiu pra cima de mim, me agrediu muito feio. Ele me agrediu, de vez em quando ele fazia umas coisas idiotas que não dá pra falar pra vocês. Mas aquelas que sofrem abusos, por favor, não vivam nessa condição não. Isso não é condição para mulher nenhuma, porque Deus nos fez preciosas, joias, pérolas preciosas.
E ele não quer que ninguém toque nenhuma das suas flores para machucá-las, a não ser para regá-las com muito amor e carinho. Aí o que eu fiz? Só que ele mexeu com a pessoinha errada, porque eu também era uma pimenta. No primeiro empurrão que eu tomei, eu dei outro. E aí virou uma bagunça, virou uma briga muito feia, muito séria, que a gente foi parar lá na delegacia de Brasília. E o delegado falou: tu tem 3 dias para arrumar teu bagulho e voltar pro norte. Foi o que aconteceu. Ele foi embora e me largou com o meu menino, né? Só que ele era um rapaz de natureza boa, que a família dele toda é boa, religiosa, mas ele, dentro do coração dele, aquela raiva que ele tinha, se transformava em loucura dentro de casa. E não deu certo. Mais uma vez a minha vida não deu certo. E aí, no decorrer das nossas virtudes e vidas e idas de mulher, Deus foi falando assim comigo: chega. Deus falou isso comigo: chega. Não dá mais para você errar. Você tem 3 crianças. A pessoa aprendeu? Não. Não dá mais para errar, minha filha. Cria vergonha nessa sua cara. Vai viver uma vida digna, de pessoa decente. Vai cuidar dos seus filhos. Vai viver. Vai ser uma mulher de Deus, virtuosa, né? Carismática, né? Religiosa, na brasa. Aprendi não. Queria viver. 3 filhos, eu queria viver. Gente, não tem noção não. Ai, meu Deus do céu. Tá. Meus filhos passaram por algumas peneiras, passaram, mas Deus, ele é tão maravilhoso com uma pessoa que tem essa, que ele nunca me abandonou. Ele nunca tirou os olhos de mim, porque ele sabia que eu era muito preciosa para ele e que eu tinha algo a oferecer para ele. Mas Deus não pega a coisa que já está pronta. Ele pega a coisa ruim, é torta, é pau, galho seco, para transformar em belas obras, não é assim? Ele era carpinteiro, gente. E aí, sabe, eu entendia isso? Não. Aí fui viver, né? Eu morava num cubículo com essas crianças, aí eles até hoje eles reclamam: você era doida que largava a gente lá sozinho e subia no mundo atrás de homem. Era desse tipo. A pessoa tinha um fogo com misericórdia. Meu pai, hoje eu só tenho esse fogo, mas é que vem do ar. É Espírito Santo. Aí eu tô até queimando já quando essas palavras, que esse negócio enrolado aqui, deixa eu tirar rapidinho. Brinco. Aí o que acontece? Queima mesmo, queima tudo que não é teu, Senhor. Aí o que acontece? A pessoa vivendo, mas Deus, ele, como eu falei para vocês, fixem essa palavra: Deus é Pai, é misericórdia, é amor, e Ele nunca abandona. E porque Ele ama todos por igual, não importa se você é santo ou pecador, Ele quer a sua salvação, e Ele queria a minha salvação. Ah, mas você não aprendeu, né? Foi viver mais um pouquinho. Aí tá, então os meus meninos, com a graça de Deus, meus filhos são muito amados. Tem uma família muito generosa que abraça eles assim, de uma forma muito plena e cuidar